Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, meus irmãos, amigos, e a todos vocês que estejam passando por este canal. Eu estou maravilhado com mais esse desafio desse capítulo do Evangelho segundo João. É uma sessão de estudo que nós temos feito a partir de um material. Nós, a IEMP Centro de Sabinópolis, temos estudado então o Evangelho de João e nós achamos por bem não parar por causa da nossa nova forma de igreja. Visto que vai ser assim, nós vamos então dar continuidade ao estudo. Capítulo 5, eu estou maravilhado de como o Senhor faz e fez grandes coisas aqui por esses homens e mulheres ali na Palestina na sua época. Eu gostaria de relembrar você o motivo pelo qual o Evangelho de João é escrito. Então, nessa hora, você pode pegar papel e caneta, se for da sua vontade. Pais e filhos, caso esteja assistindo junto, eu fiquei pensando nisso quando eu estava lendo. Poxa, pais e mães, ensinem seus filhos a amarem a palavra, a amarem o texto bíblico, amarem uma boa exegese, porque no final das contas é isso que vai consolar o nosso coração em tempo de desespero. E se não for tempo de desespero, tempo de angústia também. A palavra do Senhor ela é consolo em todo o tempo. O Evangelho, as Sagradas Escrituras, ela que tem me trago alicerce, ela que tem me trago direcionamento, ela que tem me ajudado a ficar seguro nesses dias em que nós temos vivido e em tantos outros que nós já tivemos. Certamente alguns de vocês já tiveram tempos mais caóticos em suas vidas do que esse que a gente estamos vivendo até agora. Então, se apegue à palavra, meu querido irmão, se apegue à Bíblia e ao bom estudo, para que assim você tenha alicerce, você tenha onde se apoiar, você tenha âncora, tá? Bom, não é sobre isso que a gente vai ver não, mas eu fiquei com desejo de animar você a continuar lendo o texto sagrado. João é escrito, o Evangelho segundo João é escrito com um propósito bastante específico. O Mateus, Marcos e Lucas, eles têm propósitos semelhantes entre eles. São os conhecidos evangelhos sinóticos, devido à semelhança dos três. João tem um objetivo específico, como eu disse. E no capítulo 20, versículo 21, nós vemos o próprio João dizendo para que ele escrevia este evangelho. Diz assim, capítulo 20 de João, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos, esses que nós estamos lendo esses dias, que nós iremos ler hoje, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, básico, querido, simples, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crendo tenham vida em seu nome. Preste atenção na parte B desse texto, ou C. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Até aqui parece muito óbvio. Toda a Bíblia e todo o texto é para que Jesus, que ele é o Cristo mesmo, para dizer que ele é o Cristo. Mas aí tem algumas ramificações sobre isso. A gente precisa ficar atento e é o que faz os nossos olhos se maravilhar com a leitura de João. O Filho de Deus, crê que ele é o Filho de Deus, e crendo, não é só crer, não é só saber essas coisas. O benefício de crer, o benefício de tomar posse, se assim eu posso dizer, do Filho de Deus, é ter vida em seu nome. Então, para isso o texto foi escrito, para que nós pudéssemos crer, para que através dos sinais e dos milagres
nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, e isso vai fazer muito sentido quando a gente vai estudar capítulo 5 hoje. As pessoas não acreditavam que ele é o Cristo, e que ele é o Filho de Deus, muito menos Filho de Deus. E, queridos, entender isso, e lá também no capítulo 5, parte B, salvo engano, tem isso. Saber disso, crer no Cristo, é garantia de vida eterna. Não crer nisso também é catastrófico. Vejamos lá. Ok, visto isso, voltemos lá para o capítulo 5 de João e nós vamos gastar um tempinho com ele hoje, tá bom? Eu queria te pedir também, você que me assiste, aí embaixo você pode colocar o seu comentário. YouTube é muito democrático, então você pode sugerir a forma de abordar esse texto. Eu tenho feito o método indutivo, reduzido, porque o material que a gente usa no grupo de crescimento, ele traz, por exemplo, para o estudo de hoje, ele tem 11 perguntas, e esse vídeo gastaria... Bom, eu tenho conteúdo para a gente gastar 2 horas aqui, mas não é o caso. Eu acho esse método meio ruim, difícil de ficar muito tempo aqui, por causa da concentração. Então a gente vai gastar no máximo meia hora. Eu gostaria de gastar menos, mas estou aprendendo isso ainda. Então, assim, gaste tempo você lendo todo o texto, e porque eu preciso, além de ser o método indutivo, que é feito perguntas para você, o texto faz pergunta para mim, e o próprio texto responde depois de uma reflexão, eu preciso reduzir isso ainda. Então, de 11 perguntas, eu devo gastar apenas tempo com 3 delas com você, tá bom? Dito isto, deixa eu pegar meu roteirozinho aqui, porque eu queria falar com você ainda sobre o título de hoje. O título de hoje é A Divindade em Julgamento, e vocês entenderão por quê. Divindade em julgamento. Se você tem papel e caneta, o estudo indutivo ele funciona bem quando você escreve, quando você anota, quando você considera alguns pontos. Então, se você tem condições, junta aí todo mundo na sala, onde você estiver, veja anote alguma coisa, risca sua Bíblia, no mínimo risca sua Bíblia. Olha, risca sua Bíblia. Ela precisa, isso ajuda muito, tá bom? Então, assim, eu quero orar também para que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui de forma a aprender e aplicar. Eu quero fazer 2 aplicações, de novo, fiz 2 semana passada, quero fazer 2 hoje e responder uma pergunta sem mudar nada, sem adulterar nada dela, segundo aquilo que o nosso material tem trago. Achei ela muito bacana para a gente refletir. Então, a gente vai ter essas 2 aplicações. Então, nessas aplicações que eu peço a Deus para que me ajude, para que os ajude a ter uma postura diante daquilo que nós temos aprendido, tá bom? Vou orar. Deus, o Senhor é bom, e uma das provas disso é esse texto, Deus. Que riqueza, que exemplo, que Jesus, que Cristo, que Deus, que Filho, mostrado aqui apenas em um capítulo aqui do relato segundo João. E eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor nos dê a graça de dar o crédito devido, a atenção necessária ao aproximar desse texto. É um capítulo rico, mas que requer um pouquinho, ou um pouquinho nada, que requer muito de nós, requer tempo, requer debruçar sobre essas letras, requer o teu Espírito para nos inspirar. Deus, visto que eu estou pedindo ao Senhor para nos conceder essa postura diante do texto bíblico, conceda-nos a graça também, que diante das aplicações que eu farei, mas aquelas que o Espírito Santo também fará no coração dos meus irmãos, dos visitantes desse canal, que o Senhor também ajude-nos a ser práticos, que inclusive é uma das coisas que nós vamos aprender hoje. Deus, saber demais, se prender demais à letra e ser pouco prático é ruim, é detestável aos seus olhos. Então ajude-nos, depois de entrarmos aqui na letra,
dai-nos a graça de sermos práticos, de ter uma fé e uma religiosidade que vai além da letra, além do muro, além do celular, além da igreja. Dai-nos a graça de sermos pessoas que te honram com as nossas vidas de forma prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. O capítulo 5, ele é dividido em três sessões, eu vou chamar de sessão, tá? E eu vou te ajudar com isso aqui agora. A primeira sessão vai dos versículos, capítulo 5 de João, vai dos versículos 1 ao 15. Você já deve ter observado que eu uso a versão da NVI, a nova versão internacional. Então, assim, você pode usar outra versão, mas se você tem NVI, eu te peço, use comigo a NVI, tá bom? Então, a primeira sessão é do versículo 1 ao 15, e aqui você tem, eu estou usando o mais simples possível, tem várias divisões, tem vários esboços, mas eu uso o mais simples aqui possível para que a gente consiga caminhar com um pouco de igualdade aqui no sentido de entender o texto. A cura junto ao tanque de Betesda é o assunto dos versículos 1 ao 15. A cura junto ao tanque de Betesda. A seção 2, ela vai dos versículos 16 ao versículo 30. E aqui o assunto é vida por meio do Filho. Textos polêmicos, acusações sobre Jesus dos judeus, dos fariseus provavelmente. Mas o teor da conversa é a vida por meio do Filho. E então a gente tem do versículo 31 ao 47, e assim encerra as três sessões. Testemunhos acerca de Jesus. Trecho fantástico também. Se você tiver paciência, a gente vai caminhar sobre eles. Então, três divisórias nós vamos conversar sobre. A primeira eu vou fazer um breve resumo sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Meu irmão, minha irmã, todos vocês que estão aí me assistindo, que vão passar por esse canal. Esse texto ele é fantástico, enigmático também, porque tem algumas diretrizes aqui que a gente não pode ler elas tão rápida, senão a gente não vai entender o comando delas. Mas em resumo, de forma breve, porque infelizmente nós não estamos juntos na igreja como eu gostaria que nós estivéssemos, nós não podemos gastar tanto tempo. Mas em resumo, são 15 versículos que fala de Jesus retornando, subindo de novo a Jerusalém para uma das festas. Não sabemos ao certo qual das festas que está acontecendo aqui. Lembrando que os judeus tinham 3 festas obrigatórias, 3 grandes festas obrigatórias: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Não sabe ao certo qual que está acontecendo aqui, mas fato é que o judeu é festeiro demais, querido. O judeu vira e mexe, ele estava arrumando uma festa para fazer. Arrumando não, na verdade o Senhor arrumou. As festas era para celebrar, era para comemorar, era para lembrar o que o Senhor havia feito no meio deles. E é nesse local, nessa ocasião, que Jesus então encontra um paralítico há 38 anos. Não sabemos se ele nascera assim, se ele teve isso em qual época da vida. Fato é que ele tinha 38 anos, que ele era um paralítico. Jesus lhe pergunta se ele quer ser curado, e se você tem uma Bíblia com um mínimo de comentário, pesquisa sobre a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus não é uma pergunta idiota, óbvia. Havia algumas questões aqui pela qual Jesus faz essa pergunta aqui, tá? Não vou entrar nelas, apesar de querer muito, mas tem algumas razões para a pergunta de Jesus. Então Jesus encontra esse paralítico, faz essa pergunta para ele,
o cura, e o cura num sábado. Isso vai fazer diferença na nossa próxima sessão. E lá então ele sai correndo e nem agradece e já leva a maca e vai embora dali. Depois ele volta e vai para o templo. Esse é um detalhe importante. Provavelmente ele estava há 38 anos sem entrar no templo. Uma pessoa com essa deficiência não poderia entrar no templo. Então, certamente, ele volta ali no templo, será para agradecer, ou não sabemos o que ele foi fazer no templo também. Mas ali Jesus o encontra. Eu vou fazer uma aplicação sobre isso depois. Jesus o encontra e fala, olha, se cuida, para que você não peque mais, porque pode ser que lhe aconteça, para que algo pior não lhe aconteça. Então, assim, o que isso significa? Essa questão de que Jesus estava avisando ele de quê? Será que ele poderia ter uma doença pior? Enfim, vamos ver sobre isso depois. A terceira exceção diz respeito a exatamente por que Jesus curou um homem no sábado. Essa era a pergunta dos judeus, provavelmente o grupo dos fariseus aqui que eles estavam fazendo para Jesus Cristo. Por quê? Por que curou no sábado? Tinha uma lei que inclusive você encontra ela lá em Êxodo capítulo 20, que proibia com que qualquer coisa acontecesse no sábado, e eles estavam acusando Jesus de quebrar a lei. E aqui é interessante, Jesus não quebra a lei. A lei, de fato, existe lá em Êxodo 20, e Jeremias reforça ela depois, proibindo de que mesmo as pessoas pudessem carregar coisas de um lado para o outro. Enfim, tudo isso era proibido. Só que o que os fariseus, o que os judeus, propriamente dito, fizeram, é pegar um tanto de tradições e colocar em cima da lei de fato. Então o que Jesus quebra aqui são as tradições dos judeus. A misericórdia, ela precisava ser feita todos os dias. Deus nunca deu um dia para que a misericórdia não pudesse ser feita, a misericórdia não pudesse ser praticada. E a nível de curiosidade, o poço, ou o tanque de Betesda, ela se chamava Casa da Misericórdia. Olha a ironia para vocês verem. E os judeus então questionam Jesus sobre isso. Jesus quebra as tradições, coisas que os homens colocaram em cima da lei de Deus. A lei de Deus, Jesus não quebrou ela aqui, tá? Porque a misericórdia poderia ser feita em todo e qualquer tempo, ainda pode-se, deve-se fazer, na verdade. Então a briga é por causa disso. Jesus cura no sábado, e para os judeus isso foi terrível. E fora isso, Jesus se iguala a Deus. Jesus disse que é Deus. Jesus disse que só faz aquilo que viu o Pai fazer, e chama Deus de meu Pai. Os judeus chamavam Deus de nosso Pai e nunca de meu Pai. Então acontece todas essas coisas aqui nessa sessão. Mas Jesus dá uma sacudida, leva a conversa para um nível mais duro, mais sério, dos versículos 24 ao 30, e a segunda aplicação é sobre esse trecho, por isso eu vou ler depois com você. Mas aqui Jesus diz que ele tem vida em si, ele pode julgar, porque o Pai o assim deu autoridade, ele pode salvar as pessoas para que elas vivam com Deus, salvá-las do pecado para viver com Deus, mas também pode julgar e condená-las ao inferno, porque ele é o Filho do homem, ele é filho de Deus também, e ele tem poder para fazer isso. Ele pode inclusive, olha o nível de conversa que Jesus chamou esses judeus aqui, queridos. Ele fala que ele vai chegar a hora, está chegando a hora, na verdade ele usa esse termo, está chegando a hora, em que os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, sairão. Alguns ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal, porém, ressuscitarão para serem condenados. Aí ele fala, por mim mesmo não posso fazer, faço por estar unido com meu Pai. A obra de Jesus, a obra do Pai, se manifestava na vida de Jesus. O projeto de Deus Pai se manifestava na vida de Deus Filho, de Jesus Cristo. Mas isso foi um negócio grandioso demais para os judeus.
entender aqui. Então a terceira sessão termina com Jesus falando que fora o poder sobre o sábado, porque ele é o Senhor do sábado, Mateus 12, ele também é igual a Deus, faz as coisas que o próprio Pai fez e tem autoridade para dar vida aos que se achegam a ele, mas para condenar aqueles que o abominam e que dão as costas. Terceira sessão é testemunhos acerca de Jesus. Jesus, com a sua inteligência magnífica, ele pega as próprias coisas do contexto dos judeus e joga contra eles. Você olha, vocês não creem em mim, mas deixe-me prová-los de que vocês precisam crer em mim. E a próxima sessão, então, versículos 31 ao 47, é Jesus dizendo de que tem alguns homens e situações que provam de que ele é o Cristo. Isso tem que encher o seu coração e o meu coração também, querido. Essas testemunhas, essas provas ainda precisam ser relevantes, sempre terão que ser relevantes para nós. Então Jesus usa de pelo menos 5 artefatos para dizer por que eles deveriam estar crendo nele, por que ele é Deus, por que ele é Jesus, e em contrapartida os judeus não estão crendo, estão com raiva dele. Jesus aqui, na verdade, começa a sofrer a perseguição, coisa que ele não tinha sofrido até então. Então, primeira testemunha de 5, João Batista. Ele fala no versículo 33, que João Batista testemunhou acerca dele. Inclusive, João morrera. Nesse momento que João não estava mais vivo, ele já tinha sido morto. Então, João testemunhou acerca de Jesus. E se você está acompanhando o estudo, no capítulo anterior, a gente vê João, ou no 3, depois você confere. A gente vê João testemunhando acerca de Jesus de forma tão bonita, tão humilde, e evidenciando Cristo e morrendo por Cristo. Então, o primeiro testemunho João Batista testemunhou acerca da verdade, que sou eu, Jesus falando. E o segundo testemunho, a própria obra que o Jesus estava fazendo era testemunho de que ele era Deus. O Pai deu para o Filho e o Filho estava fazendo então a própria obra, os próprios feitos, os próprios milagres que Jesus fizera até agora era testemunha da veracidade de que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus aqui, gente, está tentando provar, veja bem, né? Mas Jesus está tentando provar de que ele era Deus, de que ele era o Cristo. É para isso que o Evangelho de João é escrito, para mostrar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus aqui está provando através dessas 5 questões. Então, eu falei de João, eu falei da própria obra, e o Pai é outra testemunha. O Pai, Deus que enviou ele testemunhou a respeito de Cristo Jesus. Depois a gente pode ver isso melhor, mas isso está relatado no versículo 37. O próprio Pai, através dos profetas, através de todo o enredo que começa lá em Gênesis e que chega lá para Maria, para Isabel, para Zacarias, para o pai de Jesus, para José. Então, assim, todo o enredo foi o Pai testemunhando acerca da veracidade do Cristo, da veracidade de Jesus Cristo. As Escrituras também, excepcionalmente os escritos de Moisés, Jesus joga isso na cara dos judeus. Como assim vocês acreditam nas Escrituras, acreditam em Moisés e não acreditam em mim, não acreditam em meu nome? E Jesus fala assim, então, o que vocês têm para falar sobre isso? Porque vocês estão sendo contraditórios, né? E o próprio Moisés, os próprios escritos de Moisés, na verdade o próprio Moisés, é diferente. As Escrituras, e especificamente sobre Moisés, mas também sobre os profetas, mas depois o próprio Moisés, ele falou e apontou Jesus Cristo. E os judeus, mesmo assim, não creram no seu nome.
Então a terceira sessão é mais ou menos não, é Jesus colocando pelo menos 5 questões, que é João Batista, a própria obra, o Pai, as Escrituras e Moisés, como 5 testemunhas da veracidade que ele era o Cristo. Tá bom? Então foram essas 3 sessões. A cura junto ao tanque de Betesda e todos os pormenores que a gente viu. A vida por meio do Filho, lembrando que essa sessão começa com uma rixa, porque Jesus cura no sábado, mas termina com Jesus mostrando que ele tem muito mais autoridade do que aqueles homens estavam pensando que ele tinha. E a terceira foi essa que a gente viu agora, testemunhos acerca de Jesus. Tá bom. Permita-me agora fazer 2 aplicações e responder uma pergunta. A primeira aplicação são dos versículos 13 a 15. Eu quero ler. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Queridos, aqui eu queria enfatizar o versículo 14. Olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Dá-se a entender que essa doença era por causa do pecado desse homem, mas aqui vai uma boa dica. Nem toda doença é pecado. Lá no capítulo 9, você tem uma situação de doença que não é pecado. E, na verdade, todas as doenças do mundo não é consequência de pecado. Não diretamente estou dizendo, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós adoecemos, obviamente. Mas nem toda vez que você está doente, ou com uma doença séria, ou uma dor de cabeça que seja, você vai correr no pastor pedindo perdão pelos pecados. Não é isso que está implícito aqui. Mas é o que se parece aqui, que Jesus alerta esse homem que a doença dele tinha a ver com o pecado. Mas o que está implícito nesse texto também, que eu não queria enfatizar nessa questão da doença, do pecado, similaridade entre elas, mas eu queria que você pensasse no seguinte, que é o que faz me ficar maravilhado com isso. Para que algo pior não lhe aconteça. Gente, o propósito, irmão querido, o propósito de Jesus Cristo, o propósito do Filho de Deus e de todo o processo do céu vir para a terra através de Jesus, não é para curar as pessoas das suas doenças. O que Jesus estava alertando esse homem aqui, existe uma doença que é pior do que o corpo se definhar. E eu não acho que Jesus encontrou esse homem aqui no templo por acaso, e nem que o evangelista aqui, João, colocou esse texto por acaso, não. Jesus cura esse homem do corpo lá em cima, da enfermidade lá em cima, mas ele tinha propósito de encontrar esse homem aqui, porque esse homem precisava de ser curado do seu pecado. A vinda de Jesus é procurar pecado. Eu gosto muito de uma frase de um reverendo Ageu Magalhães. Ele fala assim: Jesus veio para fazer o nosso coração bater na mesma frequência do coração de Deus. Então, não existe essa de que Jesus veio para curar a enfermidade apenas. É claro que ele cura. Ele tem poder sobre toda a doença. Ele mandou um cara com 38 anos que não andava começar a andar. Então, assim, poxa, poder para curar um cara de 38 anos. E ainda que fosse de 1 ano, de 6 meses, Jesus tem poder sobre a doença física. Ele tem poder sobre a doença física. Mas o interesse maior de Jesus, a vinda de Jesus, é para que os pecados fossem perdoados. E o que Jesus declara para ele é isso. Jesus perdoa os pecados desse homem. E talvez ele teria feito lá em cima já. Talvez ele já teria perdoado ele na hora que ele fez a cura. Isso é uma questão teológica. Eu não quero discutir ela. Mas Jesus cura
esse homem do pecado, que é a pior doença. E se você está me ouvindo e não é cristão ainda, olha, não faz sentido nenhum saber todas as coisas sobre Deus, não faz sentido nenhum você viver uma boa vida, não faz sentido nenhum você viver 80, 90 anos sem dor, sem doença, ou se teve, Jesus curou, e no final das contas você não precisa ser curado do seu pecado. Você precisa ser curado do pecado, sabe? O pecado que faz com que, segundo o reverendo Ageu Magalhães, o nosso coração não bata na mesma sintonia do de Deus. O coração de Deus está batendo por justiça, por santidade, e nós no nosso mundo, na nossa vida de pecado, de abominação, de injustiça, etc. e tal. Então, a vinda de Jesus Cristo é para que o nosso coração pudesse bater na mesma frequência do de Deus. Ou seja, para que o nosso pecado não nos levasse para o inferno, onde não ia haver concordância de batida de coração de maneira alguma, porque Deus não habita no inferno, Deus habita no céu, onde Ele quer que nós também estejamos. Então, a primeira aplicação é essa. Se você já, com certeza a maioria de vocês já são salvos em Cristo Jesus, já tem os seus corações sincronizados à batida de Deus, se alegre com isso, tá? E nunca perca de foco, nunca valorize qualquer que seja outra coisa. A riqueza, o prestígio, o orgulho por ter adquirido um bom status na sociedade, nessa organização de mundo que nós temos, nem a própria família. Nada que você tem, que é sim o Senhor e pode ser sim presente de Deus para você, é bênção, é privilégio. Mas nada é mais importante do que o fato de que Jesus curou você e eu dos nossos pecados, e é isso que faz com que nós tenhamos relação com Deus. Então se alegre nisso, meu irmão, se apegue nisso e nunca valorize outra coisa mais do que isso. O sacrifício de Jesus, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela é isso, ela é cura do pecado. O pecado é a nossa maior doença e Jesus bem fez isso aqui com esse homem aqui. Pior do que ficar 38 anos sem andar, esmoler, sem poder entrar no lugar que entra as pessoas que eram tidas como sem deficiência. Viver na angústia de querer chegar num lugar tão simples e não poder, de certamente ser pisado. Assim, vida terrível desse homem, se você pega aqui. Que vida terrível, é um cara literalmente sentado numa margem, num canto, esquecido e abandonado por todos. Isso é uma vida ruim, provavelmente. E certamente não tinha serviço, vivia de esmolas, vivia de doação de pessoas que passavam ali e davam ele o mínimo. Mas Jesus está dizendo para ele que pior do que isso é continuar uma vida de pecado e isso o fazer ficar longe da vontade de Deus. Fica a mensagem para a gente também, tá bom? Eu decidi não fazer uma segunda aplicação porque o vídeo está ficando extenso. Então eu vou fazer o seguinte, a minha segunda aplicação seria baseada nos versículos 24 ao 30. Texto maravilhoso, que eu não vou poder fazer por causa do tempo, mas faça você. Se você já é cristão, queridos, assegure-se nesse texto. Que texto maravilhoso, que esperança é estar com Deus, que esperança é se apegar a Deus e ter vida eterna. O versículo 24 diz: quem ouve a minha palavra e crê que ele me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Queridos, eu fico emocionado com um texto desse. Nós todos prestaremos contas no sentido de estar no dia do juízo, mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós passamos da morte para a vida. Aleluias, glória a Deus. Então, meu irmão querido, se apegue nesse texto. Nós passamos da morte para a vida. Mas eu choro também, eu me entristeço também. Se você está vendo esse vídeo e você ainda está morto nos seus pecados e delitos, como diz a palavra, e esse é um texto de tristeza para você. E você precisa se arrepender
e os outros textos vão dizer como fazer isso. Se apegue a Jesus, ele tem vida, ele tem vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Então, é para dois públicos. Se você é cristão, se alegre, renova sua confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Mas se você não é ainda, querido, faça desse momento um momento de divisor de águas, onde a morte, a condenação eterna não tem mais poder sobre a sua vida, mas Cristo Jesus e a vida que Ele tem em si possa te dar vida e salvação. Não vou fazer a aplicação toda como eu queria, mas eu vou responder a uma única pergunta do material que nós temos. A pergunta é de número 10, eu vou ler porque eu não decorei ela. E a pergunta de número 10 é: que atitudes, esse o livro traz e eu copiei na íntegra, que atitudes você pode tomar para evitar cair no tipo de religião que é piedosa no exterior, mas pobre no interior? Que atitudes você pode tomar para evitar cair no tipo de religião que é piedosa no exterior? E aqui eu quero te explicar uma coisa. Os judeus, possivelmente os fariseus, eles estavam cumprindo uma lei, eles estavam sendo legalistas e não viu o grande poder de Deus, a manifestação de Deus no meio deles através da cura do pecado e da doença daquele homem. Eles fecharam os olhos para isso e viram apenas um homem que eles julgaram estar infringindo a lei. Eram homens com religião piedosa no exterior. Aparentemente, os melhores cristãos, os melhores religiosos do mundo, mas pobre no interior, sem sensibilidade para entender o que o Espírito Santo está falando e fazendo. A pergunta é para mim e para você: que atitudes você pode tomar para evitar cair no tipo de religião que é piedosa, que é aparente, que é falsa, mas pobre no interior? Não flui nada de dentro, tudo que tem é um esforço de fora. O que eu e você podemos fazer, o que a Igreja de Cristo, o que a IEMP, o que a Igreja de Deus no mundo pode fazer para não ser religiosos apenas de palavras e de atos externos, mas que tenha vida fluindo do interior, como diz a palavra. O que nós podemos fazer? Fica a pergunta para você. Eu respondi para mim. Que em tempos em tempo que o cristianismo virou modinha e que o movimento gospel ficou parecendo massagem no ego, qualquer coisa que tem, qualquer questão que tem um cristão, um pastor, um líder que desaponta aí para trazer uma mensagem de consolo, umas frases enfim, você sabe o que eu estou falando. Homens que têm falado um tanto de baboseira aí acerca de Jesus Cristo. Mas assim, Jesus Cristo não. Acerca daquilo que conforta o coração daqueles que o ouvido está coçando. E aí eu fico pensando, em tempo que o cristianismo ou o movimento gospel virou modinha, ou que parece ser mais massagem para o ego ferido, para o ego triste, talvez o melhor remédio para a gente não cair numa religião de piedade externa seja entregarmos mais a praticidade da nossa fé, a sermos mais práticos, a sermos menos egoístas, a ser altruísta, sabe? Voltar para o outro, voltar para a necessidade do outro. Jesus foi para um lugar, queridos, onde deve ser um lugar terrível. Imagina que ambiente é esse que tinha lá em volta do poço, que cheiro que tinha naquele lugar, que tipo de pessoa que tinha naquele lugar, meus queridos. Jesus estava lá, Jesus era um homem altruísta, ele negava os seus prazeres, o seu conforto, o seu comodismo e vivia em prol do outro. Então, para mim, uma dos antídotos contra a religião externa é isso, sabe? Eu quero postar menos frases no Instagram, eu quero postar menos frases no WhatsApp, eu quero parecer ser menos
e ser mais de fato algo que flui do meu interior. Então é sair dessa modinha, dessa coisa que tudo que você vê é frase de cristianismo e etc e tal, e sermos mais piedosos de forma interna, em prol do outro. Eu acho que a gente está, nesses dias de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade preciosa, difícil eu entendo, desafiadora, porque nós não podemos ir até o outro de forma direta, mas eu acho que é uma boa oportunidade para a gente já começar a ser menos egoísta, a menos religião aparente e mais religião, aquela que ama, aquela que vai de encontro, aquela que pergunta para o próximo o que ele está precisando, aquela que olha para o próximo que está indo para o inferno, aquela que olha para aquele também que não tem a vida em Jesus e fala, olha, eu trouxe vida em Jesus, e faz uma pregação para ele. Então, fica aí, querido. Descontentamento com a modinha é o resumo da minha resposta de como não ter uma religião apenas piedosa no exterior. Deus abençoe a sua vida e a gente vai ver o próximo capítulo na semana que vem. Até mais, Deus abençoe, meus queridos. Tchau, tchau.